Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 3. Hoje vamos adentrar de fato na matéria. Na aula passada, nós tivemos a primeira aula de introdução, falar como é que funciona o curso. Segunda, e vimos alguma motivação do que é economia, a diversidade de assuntos que a economia cobre. Na segunda aula, nós vimos os 10 princípios de economia, só para situar a gente, alguns conceitos, para começar a pegar o sabor como é que o economista enxerga o mundo. A ideia de escassez, de escolhas, custo de oportunidade e essas coisas. E hoje vamos começar mais alguns conceitos. Temos que ver conceitos de ceteris paribus e mais de eficiência, que é muito importante, mais alguns. Mas hoje ainda nós vamos começar um pouco de análise, modelos, olhar um modelo de economia, uma fronteira de produção, uma fronteira de consumo, que é isso que a gente vai fazer muito no curso, né? A gente tem modelos, que são metáforas de como o mundo funciona, então vamos já ver alguns em forma gráfica. Bom, deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida sobre o curso ou sobre qualquer coisa assim? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá no... Acho que é bom no começo sempre fazer isso. Lá no SIGA. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí, tem que admitir, tem um monte de gente chegando ainda. Tá, deixa eu ver aqui no SIGA. Só acertar que fica mudando a senha aqui sempre. E vocês, cada um de vocês tem um SIGA também, então é aqui que oficialmente a disciplina acontece. Tem todas as outras plataformas, algumas onde vão ser feitos os controles, as provas, etc. Mas o SIGA está aqui, então, Introdução à Economia. E está aqui, então, vocês veem aqui em tópicos de aula, plano de curso, conteúdo programado. A gente já fez a aula 1, você vê as datas, estão todas aqui. Hoje é dia 24. Análise da escolha, pressupostos do comportamento do consumidor. É isso que vamos fazer hoje. Essa parte aqui de análise positiva, normativa, é onde a gente vai começar hoje, então vamos acabar esses temas aqui, passar para cá e já em frente. Lembrando, aqui está o e-mail da monitora, está aqui. Então, a Isadora Quaresma, o e-mail está aqui, qualquer dúvida também com ela, se você está tendo dificuldade em acessar o livro na biblioteca, ela tem um tutorial que mostra como fazer isso. Lembra, vocês têm que já ir lendo o livro. Se você pegar aqui, a gente viu aqueles 10 princípios, lá tem um capítulo com os 10 princípios, depois escolha do consumidor, vai ter um capítulo, uma seção com escolha do consumidor. Então, sai daqui. Compartilhar os slides. Os slides estão disponíveis para você na minha homepage. Se quiser lembrar como é que chega na minha homepage, só vai no Google e ponha Bernardo Miller, ponha Wix, W-I-X, ou vai lá na primeira aula que está gravada, que vocês
tenho playlist no YouTube que eu mando para você. Eu nem vou mandar mais avisos, não vou mandar mais avisos que a aula, toda vez que eu botar uma aula lá no YouTube, você já sabe onde é que é, tem a playlist lá e tem como acessá-la. E lá na primeira aula eu entro na biblioteca, acho o livro do Monkey e mostro como é que faz. Tá. Pera, me ocorreu agora uma coisa aqui. Pera. Não, tá certo. É que eu estou com duas telas aqui, nunca vou deixar uma só, porque nunca é claro o que vocês estão vendo. Tá, os slides estão aqui. Vocês estão vendo os slides. Eu tenho que ficar parando, eu começo a falar, mas fico meio aéreo, assim, de repente é porque fica chegando gente e eu tenho que ficar admitindo gente nesse começo aqui. Seria bom se todo mundo chegasse logo às 8 horas e eu não precisaria ficar me distraindo em admitir. Infelizmente, o Zoom, se fosse por mim, eu deixava aberto, mesmo com risco de aparecer alguém e fazer Zoom bombing aqui com a gente, mas ele não permite mais fazer isso. Justamente porque as pessoas faziam isso. Então tá. Então vamos lá. A gente acabou aqui na aula passada os 10 princípios. Lembra o que são os princípios? Não são leis de ferro da economia, só o jeito que o Monkey achou de fazer alguns assuntos e alguns temas, alguns conceitos, começar a mostrar esse modo de economista de pensar das coisas. Eu nem vou voltar lá, só lembrar o que são as primeiras coisas assim, que o mundo é feito de trade-offs. Você tem esses trade-offs que sempre que você consegue uma coisa, você tem que abrir mão de outra coisa. Existe custo de oportunidade, as pessoas respondem a incentivos. O jeito de economia de pensar é que escolhas são sempre feitas na margem. Você não decide, você vai sempre decidindo de fazer mais uma unidade da atividade. Se isso não está claro para você ainda, vai ficar claro, a gente vai ver exemplos ainda. Mercados são bons jeitos de organizar a sociedade. Mercados falham, mas não é um princípio, governos também falham. Então, na verdade, a sociedade tem que ser uma mistura dessas coisas, né? De governos e mercados funcionando. Princípio sobre inflação. Inflação se deve principalmente a excesso de emissão de moeda do governo, quando o governo gasta demais e emite moeda para fazer isso. O crescimento dos países está atrelado à produtividade, esse era um dos outros princípios. Tudo isso estou falando rápido, assim, porque a gente viu na aula passada. E esse último aqui, a curva de Phillips, que existe um trade-off entre desemprego e inflação. Toda a sociedade tem que... A gente não quer nenhuma das duas coisas, mas se você quiser menos de um, você tem que aceitar mais de outro. E lembra que eu falei, não é verdade. Acaba que a curva de Phillips já foi provado errado, mas o Monkey resolveu botar lá de qualquer jeito. Ok, tudo isso foi recapitulação. Vamos partir para frente. De novo, aqui ainda é um monte de coisas soltas. A gente vai chegar na parte analítica ainda nessa aula hoje, mais tarde, mas aqui é só alguns conceitos. Aqui um conceito meio de epistemologia, de metodologia da ciência, e tipo de coisa essa que acaba que cai na prova. A razão de colocar isso aqui é assim que um jeito de classificar o tipo de perguntas que você faz em economia é se elas são perguntas positivas ou normativas. Agora, positiva não quer dizer legal, ótimo. Positiva no sentido de você está descrevendo alguma coisa. Você está olhando o mundo real. Então, você como analista, como economista, está olhando o mundo real, então você está vendo assim, as firmas em determinado setor aumentaram o preço. Então, você vê esse fenômeno e daí você descreve ele. E você tenta descrever as variáveis que você acha que levaram aquilo, as consequências. Mas quando a gente fala assim, uma análise positiva, é que você não está querendo julgar ela.
não está querendo dizer o que as firmas fizeram foi bom ou ruim, foi eficiente ou ineficiente, deveriam ter feito isso ou deveriam ter feito de outro jeito. Você não faz isso. Isso, a análise é positiva. As firmas fizeram tal coisa, está aqui o que aconteceu. Análise positiva. E é muito útil análises positivas. Mas você pode querer também fazer uma análise normativa. Normativa é querer botar algum juízo de valor, algum critério. O critério que a gente usa em economia para a maioria das análises é eficiência. A gente vai chegar e definir eficiência daqui a pouco, mas então você olha as firmas e diz, as firmas estão agindo dessa forma, isso não é eficiente. Se elas agissem de outra forma, seria mais eficiente, seria melhor para a sociedade. Tem um critério ali. Então, isso é uma análise normativa. Então, nenhuma análise é melhor do que a outra, às vezes são complementares, às vezes é útil ter dois tipos de análise para o mesmo fenômeno, mas elas têm objetivos diferentes. Tá? Então, é isso que o slide está colocando aí. Uma análise normativa geralmente tem uma recomendação de política, porque já que você tem um critério, geralmente vai dizer, olha, esses agentes econômicos não estão agindo de modo a maximizar o critério, geralmente eficiência, então eu recomendo tal coisa, eu recomendo um imposto, eu recomendo um programa para mudar isso, eu recomendo gerar mais informação e distribuir para as pessoas. Então, essa que é a diferença. Vamos ver alguns exemplos. Os exemplos nem são tão claros, porque existe uma área cinza entre normativa e positiva, mas acho que os exemplos eu tentei botar mais claros. Então, se eu falar assim, o salário mínimo causa desemprego. Esse é um dos grandes debates que existem em economia. Se você botar uma lei de salário mínimo exigindo, proibindo os empregadores de pagar menos do que um certo piso. Hoje em dia é 1.000 e alguma coisa, 1.100, por aí. O salário mínimo é proibido pagar menos do que isso. E uma das razões que é controverso, que muitos economistas dizem, poxa, o salário mínimo tem boas intenções de ajudar a renda dos mais pobres, mas ele é ruim para os mais pobres, muitas vezes, porque se você proíbe de um salário abaixo desse valor, isso quer dizer que a mão de obra, especialmente as pessoas com pouco treinamento, com pouca experiência, fica caro para as firmas pagarem aquilo ali. Elas estariam dispostas a pagar menos, mas não mais. Então, simplesmente não contratam essas pessoas. Então, a lei que é para proteger as pessoas está gerando o desemprego dessas pessoas. Mas, quando fala assim, o salário mínimo causa desemprego, é uma análise positiva, que você está olhando, você analista, está olhando o mundo, você está vendo que existe um salário mínimo, e você viu que surgiu desemprego, então você não está dizendo devia tirar o salário mínimo, de aumentar o salário mínimo, ou devia tomar outras medidas, não está dando nenhuma recomendação por isso, só está descrevendo. Então, positivo. Se você falar assim, o salário mínimo devia ser mais alto, devia aumentar, então, quando tem a palavra deveria, ou algum critério tipo eficiente e ineficiente, geralmente é uma dica para você de que é uma análise normativa. Está comparando com esse critério. Um outro exemplo. Um aumento da inflação pode gerar mais investimento. O aumento da inflação pode gerar mais investimento. Então, eu diria que esse aqui é positivo, porque você olhou situações em que teve aumento de inflação e gerou mais investimento. Você não está dizendo que devia ou não devia, que é bom, é ruim, é errado, certo, eficiente. No segundo, está dizendo que seria útil deixar a inflação subir um pouco para aquecer a economia. É uma recomendação de política, né? Falando assim, deveria deixar a inflação acontecer. Um último exemplo aqui. Quebrar monopólios é uma das mais importantes funções... Está errado aqui, né? É uma das mais importantes funções do governo. E aqui, então, esse aqui é normativo. Está dizendo que é importante, se é importante ou não é, deveria ser assim ou não deveria. É uma análise normativa. Tem um critério, está classificando as funções do governo e dizendo que quebrar monopólios é uma delas. A segunda, monopólios reduzem bem-estar social, porque monopólios aumentam preços, é ruim para os consumidores. É simplesmente uma constatação, você
olhou situações onde tem monopólios e onde não tem, e viu que o bem-estar social, tudo mais constante, era maior onde não tinha monopólios. Então tá, isso aí é só uma coisa de epistemologia. Então, aí só de uma pequena pergunta dessas, isso é uma coisa que a gente discute, assim, muita gente diz assim, poxa, mas você está chamando das ciências econômicas, né? Esse é o nome do nosso curso. Que pretensão é essa? Economia não é uma ciência, é ciências sociais, ciência é física, química, biologia, mas não é verdade. Ciência, a única coisa que quer dizer com ciência é que você pode aplicar o seu método científico. O método científico é que você observa o mundo, você tem fenômenos, tem perguntas a respeito do mundo, por que está acontecendo uma coisa, por que o mundo está acontecendo como ele acontece. Aí você tem teorias para tentar explicar aquilo, faz umas premissas, aí você olha os dados e vê se os dados refutam sua teoria ou não, e repite isso várias vezes. Então, é isso que a gente faz em economia. Então, só para dar um sabor, de novo, do tipo de pergunta em economia, eu peguei 4 perguntas que eu acho que são das mais controversas historicamente em economia, que os próprios economistas brigam entre si. Sabe, tem várias escolas de economia, vários modos de pensar em economia, então tem muita controvérsia. Então, a primeira, é aquele que eu falei, o aumento do salário mínimo, se o governo, né, estabelecendo o salário mínimo mais alto, é bom para os mais pobres. Isso é uma briga muito grande e é aquilo que eu falei, a ideia é que, às vezes, se botando um salário mínimo, a lei de salário mínimo, o salário fica mais alto, então é ótimo para quem consegue um emprego, mas fica mais difícil conseguir emprego. Porque como as firmas têm que pagar mais para cada trabalhador, eles vão ter que contratar menos gente. Ultimamente, os caras que ganharam o prêmio Nobel, teve 3 pessoas que ganharam o prêmio Nobel em outubro do ano passado, são pessoas dessa área, que chama economia do trabalho. E eles estão conseguindo chegar num consenso agora de que salário mínimo não necessariamente é ruim para os mais pobres, ele pode ser bem feito. Não é simplesmente colocar o salário mínimo, você tem que tomar cuidado com o valor, mas é uma política que funciona. Tá? Segundo, para reduzir a criminalidade, introduz a pena de morte. Então, esse é um outro tema grande, muita discussão sobre isso, muita discussão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais tinha pena de morte em alguns estados. E vocês falaram, esse tipo de tema que hoje em dia está bem, até no Brasil tem muita discussão sobre isso. Se quer acabar com criminalidade, põe pena de morte, quero ver quem é que vai fazer crime, esse tipo de coisa, né? E, de novo, não tem consenso, você tem estudos mostrando lugares, ocasiões, programas, situações onde introduziu pena de morte ou apertou a pena de morte e reduziu o crime, e você tem situações onde não reduziu. Então, tem muita discussão. E isso é muito insatisfatório para muita gente, que diz, poxa, então, em economia não tem como saber a verdade? Poxa, em física você faz os testes e você sabe se é verdade. Para começar, não é verdade. Em física tem controvérsias do mesmo jeito, né? Sei lá, em string theory contra mecânica quântica, contra mecânica de Einstein, física de Einstein, sei lá, e eles têm os mesmos tipos de briga. E é a natureza de economia. O importante não é chegar, não existe uma verdade que é verdade para sempre, o importante é que tenha esse processo científico de ficar testando sempre, né? Um aumento do gasto do governo tiraria o Brasil da recessão. Se tem, tipo mais ou menos aquela curva de Phillips. Se tem desemprego, podia resolver isso só o governo gastar mais, parar com essa coisa de austeridade, essa coisa neoliberal, sempre tem esse tipo de conversa, né? E tem muitas discussões sobre se é verdade ou não, tem situações em que foi feito isso, aumentou o gasto e melhorou as coisas, tem situações em que foi feito e não melhorou as coisas e piorou as coisas. Então, é bastante controverso.
Finalmente, outra uma velha discussão no Brasil, desde a década de 60, 70, sobre protecionismo. Deveria haver um protecionismo da indústria brasileira, põe tarifas em todos os produtos importados, e aí os brasileiros só vão comprar os produtos feitos no Brasil, aí vai ter emprego para todo mundo, e geração de inovação e tecnologia. E essa aí, claramente, embora tem gente que defenda esse tipo de coisa, cada vez fica mais claro que protecionismo é uma coisa perversa. Ok, vamos lá. Ok. Escolhas, custo de oportunidade e trocas. Tá, aqui já é outro tema. Quando era apostila, esse era o texto 4, e no Mankiw tem um capítulo que o título é esse. Fica claro que é sobre trocas. E vai ter os mesmos gráficos que eu vou apresentar aqui. Tá bem fácil você chegando lá. É logo no começo, depois daquela parte dos 10 princípios, a gente está seguindo mais ou menos o que o livro faz. Então, só de novo, ainda tem que fazer alguns conceitos. Por enquanto, está um monte de conceitos soltos. Está dizendo, puxa, peraí, ele fala uma coisa ali, depois fala outra, e nada está ligado com nada. Calma, a gente já vai chegar lá. Tem alguns conceitos ainda que precisam ser colocados. Tem mais uns 4 ou 5 ainda que precisam ser colocados. Então, e esse aqui é muito importante, esse ceteris paribus. Então, ceteris paribus, isso aí é grego ou latim, acho que é latim, grego, não sei, sempre me esqueço. E a gente usa muito isso em economia, chama tudo mais constante. Então, e a razão é a seguinte, que em economia a gente fala assim, uma variável X afeta Y. Então, o preço, por exemplo aqui, o preço da manteiga subiu, o que aconteceu com a quantidade de manteiga que as pessoas compraram? O preço de um bem sobe, a nossa intuição diz que a quantidade comprada vai cair, né? Mas o problema é que na vida real tem um monte de outras coisas acontecendo, não são só essas duas variáveis. O preço da manteiga sobe, mas a renda das pessoas mudou, as preferências das pessoas mudaram, a quantidade de chuvas mudou, isso afetou o gado, o leite, o preço da gasolina subiu, isso afetou o transporte da manteiga, os impostos aumentaram, tem uma infinidade de outras variáveis que mudaram também. Então, você fala assim, o preço da manteiga subiu, o que acontece com a quantidade consumida de manteiga? Sua resposta correta deve ser dizer, olha, eu não sei, porque você não falou nada sobre as outras 35 variáveis, as outras 100 variáveis que também afetam a quantidade consumida de manteiga. Então, o que a gente fala assim, se o preço da manteiga subir, o que acontece com o consumo a quantidade demandada de manteiga? Ceteris paribus. Esse ceteris paribus quer dizer tudo mais constante. Se o preço da manteiga sobe, o que acontece com a demanda de manteiga? Tudo mais constante, ou seja, a renda das pessoas não mudou, o preço da gasolina não mudou, as chuvas não mudaram, os impostos não mudaram, as preferências não mudaram, as expectativas do futuro não mudaram, todas essas outras coisas ficaram iguais. Então só a única coisa que está afetando a demanda de manteiga é o preço da manteiga. Então, isso é muito importante. Quando a gente chegar nos gráficos de oferta e demanda, isso vai ficar bem claro, que o gráfico é de 2 dimensões. Tem o eixo Y, que é o eixo vertical, que vai ser o preço, o eixo horizontal vai ser a quantidade, e eu não tenho outros eixos. Até dava de desenhar 3 eixos, você consegue desenhar, mas fica difícil de ver, mas 4, 5, 6, 7, as outras variáveis todas eu não tenho como botar no gráfico. Então, a gente deixa elas ceteris paribus. Elas estão lá fora. E depois, a gente vai ver isso depois, algumas aulas para frente ainda. Você pode dizer, poxa, mas você não pode... Você botou elas ceteris paribus, você deixou elas fixas, mas elas são importantes, né? A renda da população é importante para a gente explicar a demanda por manteiga. Você simplesmente vai fixar elas? Não, eu vou deixá-las mexerem depois. Eu vou ver o que acontece. É um exercício que chama estática comparativa, que a gente vai conseguir ver o efeito dessas variáveis ceteris paribus. Por enquanto, não adianta tentar explicar isso agora, a gente vai chegar lá.
Tá. Então, esse slide aí, isso é ceteris paribus. Muita gente acha que fica meio presunçoso, meio arrogante você falar assim, ceteris paribus, parece jargão e, né, línguas clássicas sendo faladas, mas é muito comum em economia. Talvez se você achar isso, fala então, tudo mais constante. Tudo mais constante. Então, aqui alguns exemplos. Aumentar a oferta de dinheiro, esse era aquele princípio número 8, acho que a gente viu, o número 9, quando o governo aumenta o dinheiro, ele emite mais dinheiro para pagar suas contas, porque ele não tem mais dinheiro, então ele emite dinheiro. Isso gera inflação, ceteris paribus, porque tem um monte de outras coisas que afetam a inflação também. O que está acontecendo na taxa de câmbio, os compulsórios dos bancos, várias outras coisas, mas a nossa afirmação é sobre o efeito dos gastos do governo, da emissão de moeda do governo. Então, para ser rigoroso, a gente fala assim, ó, o governo aumenta a sua emissão de dinheiro, isso gera inflação se tudo mais estiver constante. Aqui está um outro jeito de ver isso. Assim, tem uma coisa comum que a gente ouve falar assim, ó, carne vermelha causa câncer, causa uma doença, alguma coisa assim. E aí tem grandes brigas, o churrasco do domingo, o seu tio gaúcho vai ficar bravo com você que você fala isso. E sua tia vegana vai ficar alegre. Aí, como é que a gente resolve isso? Como é que no processo científico se iria resolver isso? É muito difícil fazer, por isso que o debate continua. Mas teria o que chama do padrão ouro para identificar, está escrito ali, o problema da identificação. Como é que se identifica o efeito de, digamos, carne vermelha sobre câncer? Então, o certo é um teste randomizado controlado. É o único jeito realmente que você conseguiria testar isso aqui. Então, se pega assim, um grande número de voluntários, digamos 1.000, se puder fazer com população maior ainda, e aí você vai ter que pegar, isso não dá para fazer porque é muito difícil, leva décadas e é difícil ter controle, que as pessoas vão realmente fazer o que é para eles fazerem, mas aí você divide em grupos, digamos 1.000, pega 1.000 voluntários, metade deles, põe eles para comer bastante carne vermelha. Então, eles comem bastante carne vermelha. Claro que essas 500 pessoas, cada um é diferente, tem homens, mulheres, pessoas de uma raça, de outra raça, velhos, jovens, pessoas que dormem bem, que não dormem bem, que bebem, que não bebem, tem um monte de variáveis mudando, né? E o outro grupo também, pega o outro grupo e eles vão ser vegetarianos. Como o efeito de carne vermelha para a gente demora muito tempo, faz isso durante 10, 20 anos. Por isso que é quase impossível fazer o teste bem feito, porque requer acompanhar essas pessoas por tanto tempo e ver se eles estão cumprindo os protocolos. Mas suponha que você conseguiu fazer isso. E aí você... aqui está a coisa mais importante. Os grupos têm que ser aleatórios. Você não pode chegar a dizer, pega os 1.000 e dizer, vamos dividir em 2 grupos. Se você falar assim, que tal os homens ficam em um grupo e mulheres em outro? Aí, durante 10 anos, os homens comem carne vermelha e as mulheres não. Aí não adianta, porque no final dos 10 anos, aí você vê quanto câncer tem no grupo 1, quanto câncer tem no grupo 2, e digamos que, de fato, no grupo 1, onde comeu carne vermelha, teve mais incidência de câncer do que no outro. Aí você chega e diz assim, então carne vermelha causa câncer. Mas alguém diz, não, peraí, mas como é que eu sei que não é homens que têm maior propensão a ter câncer? Porque tem homens num grupo e mulheres no outro. Você não conseguiu identificar se a causa foi a carne vermelha ou se foi o gênero. Esse é o problema da identificação. E a mesma coisa, então vamos dividir entre jovens e velhos, e negros e brancos, e pessoas com nariz grande, nariz pequeno, qualquer outra coisa. Não pode ser assim, porque daí você não vai conseguir identificar. Você tem que ser, necessariamente, tem que ser aleatório. Então, você faz aleatório, os 2 grupos têm gente de tudo quanto é tipo, raça, gênero, perspectiva, etc., idade. E aí sim, como os números são muito grandes, aí você, sim, um grupo que comeu carne tem uma incidência de câncer maior do que o outro. Os 2 vão ter câncer, provavelmente, que tem câncer acontecendo por outras razões também,
mas aí você, se os números forem grandes e realmente for aleatórios, você pode dizer nós identificamos um efeito de câncer, de carne vermelha sobre câncer. Então, o que você está fazendo ali é o ceteris paribus. Você está mantendo, não é que você está mantendo fixo, mas ao usar grupos randomizados, você está garantindo que tem velhos num grupo e velhos no outro, tem mulheres no grupo e mulheres no outro, tem gente mais magra num grupo e gente mais gorda no outro, gente que bebe, que não bebe, nos dois grupos. Então, isso pega os ceteris paribus. Ok. Tá. Outro tema, mas de novo, já vamos chegar na parte analítica, mas aqui ainda classificação, a taxonomia de bens econômicos. Então, esse aqui nem você estuda ecologia, daí diz, aqui estão os eucariotes, aqui está a fauna, a flora, etc. Então, aqui, tipos de bem. Primeiro tem uma classificação por disponibilidade, tem bens livres e bens econômicos. Bens livres são bens que não são escassos. Então, se não tem escassez do bem, ele é livre. Ninguém vai pagar para receber o bem, porque tem o bem em tudo quanto é lugar, você pode pegar de graça. Então, exemplo ali, a luz do sol. Repara, isso muda, né? Um bem que era livre deixa de ser. Água, por exemplo, em muitos lugares, a água é livre, você tem acesso ao rio, ao mar, aos poços, etc. Mas em outros lugares, eventualmente, às vezes no mesmo lugar, mas em outra situação, você tem que pagar por água. E bens econômicos são bens escassos. Então, um bem que você tem que... Existe escassez, se você quiser, eles têm que comprar de alguém. Aí tem uma classificação sobre forma de utilização, tem bens intermediários e bens finais, e às vezes o mesmo bem pode ser ou um ou o outro. Tá. O mesmo bem pode ser um ou o outro. O exemplo que eles puseram aqui, nem existe mais MP3 Player, é um celular, né? Um celular que toca arquivos de áudio. Então, um bem final é o bem que você consome. Alguém consome. Um bem intermediário, você usa aquele bem para produzir outros bens. Então, um exemplo melhor do que isso aqui é um parafuso. Se você, na sua casa, você vai para uma loja e compra parafusos, pregos, e você usa na sua casa, é o bem final, você está consumindo aqueles parafusos e pregos. Se uma empresa de construção compra parafusos para fazer casas para vender, então é um parafuso, o mesmo parafuso é um bem intermediário no processo produtivo. Então isso é bem claro, é intuitivo. E aí, finalmente, bens de uso, uma classificação em termos de uso, tem bens de capital e bens de consumo. Aqui é parecido com utilização e uso, é parecido com a anterior, então, às vezes fica parecendo que é só uma filigrana, e de fato é, mas tem bens de capital, são bens que vão participar do processo de produção de novos bens. Então, é quase como se fosse um bem intermediário, e bens de consumo são bens para satisfazer as necessidades, pode ser tanto duráveis como não duráveis. Uma geladeira é um bem durável, um carro você vai ficar com ela durante 10 anos, ou bem não durável, uma banana você compra e consome ela. Então tá, isso de novo é só alguns conceitos. E acho que um dos últimos conceitos, mas muito importante aqui, e um pouquinho, a gente tem que ser um pouco cuidadoso com esse conceito, é eficiência. A gente chama isso de eficiência econômica, ou só de eficiência. A gente chama de eficiência de Pareto, a gente já vai ver por quê. O Pareto, o estatístico do século XIX, que veio com essa ideia, ou ajudou a consolidar a ideia. E a gente também chama isso de otimalidade. Quando a gente fala assim,
a quantidade de consumo de manteiga no Brasil é ótima. O preço da gasolina é ótimo. A gente não está dizendo ótimo de bom. Ótimo quer dizer é a melhor possível do ponto de vista de eficiência. É eficiente. Quando o economista fala que algo é ótimo, ou atingir otimalidade, ou está maximizando, a gente quer dizer que é eficiente. Então, vamos ver o que é ser eficiente. Então, a gente diz que uma situação é eficiente se não há nenhuma outra situação, não há nenhuma mudança que a gente possa fazer que algumas pessoas vão ficar melhor e ninguém vai ficar pior. Então, imagina só, a gente tem um certo arranjo econômico acontecendo. E aí, alguém diz assim, olha, eu tenho uma sugestão, vamos fazer uma mudança aqui na distribuição, na forma que está produzindo, nos consumos, nos preços. Eu tenho uma sugestão, a gente muda, e aí vai ser melhor para algumas pessoas e não vai ser pior para ninguém. Então, essa outra situação é eficiente. O que a gente está fazendo agora não é eficiente, porque a gente pode melhorar para alguns sem piorar para ninguém. Né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, bom, eficiência em consumo. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso graficamente, vai ficar mais fácil. Em palavras, assim, às vezes é difícil mostrar a situação, mas em consumo tem a situação onde a gente organizou a economia, algumas pessoas estão consumindo uma quantidade, outros estão consumindo mais, outros estão consumindo menos, dado a renda deles. Aí, às vezes, tem uma mudança que você poderia fazer na organização da sociedade, nos preços, um imposto, por exemplo, um novo jeito de distribuir, e algumas pessoas iriam consumir mais e ninguém iria consumir menos. Então, o que a gente está fazendo agora não é eficiente, é subótimo, que a gente chama. A gente não está maximizando o bem-estar social, porque tem um outro jeito de fazer em que ninguém fica pior. Né? E tem eficiência econômica na produção. A gente gostaria que o consumo fosse eficiente, que a produção fosse eficiente e a alocação dos recursos também fosse eficiente. Então, na produção, você tem que ser limitado a quantidade de terra, capital, trabalho, máquinas, equipamentos, combustível, e, de alguma forma, o mercado, a economia, vai alocar esses insumos para produzir os diversos bens diferentes. Então, a gente gostaria que essa alocação fosse da melhor maneira possível. Vamos botar, diz assim, essa gasolina aqui, vamos botar ela para produzir o bem A, o bem B, o bem C. Para onde que a gente aloca ela? Vamos alocar ela onde ela vai produzir mais. Né? Então, uma economia que é produtivamente eficiente, você está alocando os recursos e está usando as melhores técnicas, tal que não existe nenhum jeito de fazer diferente, que vai produzir mais de alguns bens sem produzir menos de outros. Se é possível fazer uma mudança em que você produz mais de alguns bens sem produzir menos de outros, então o que você está fazendo não é eficiente. Né? Daqui a pouco a gente vai ver uma fronteira de possibilidades de produção, e isso vai ficar bem mais visual do que só com palavras assim. Mas é importante introduzir primeiro a ideia aqui. E daí tem, então, eficiência no consumo, eficiência na produção e eficiência na distribuição. A sociedade, de alguma forma ou outra, ela vai ter que distribuir. Tem alguma regra, ou é o governo que decide quem é que recebe o quê, ou é o mercado que decide quem é que recebe o quê, ou uma mistura de mercados e governos que está decidindo aquilo ali, mas a gente gostaria que essa distribuição fosse eficiente. Então, eficiente é se você está distribuindo de um jeito e tem um outro jeito de distribuir, que algumas pessoas vão ficar melhor do que no status quo e ninguém vai ficar pior, poxa, então o que você está fazendo não é eficiente, vamos mudar e fazer do jeito eficiente. E geralmente quando existe a gente chama isso de uma melhora de Pareto, esse barbudo aí é o Pareto,
uma melhora de Pareto é exatamente isso. É uma mudança que ninguém piora, e alguns melhoram. Então, assim, quando alguém percebe, diz assim, puxa, olha só, tem uma mudança aqui que ela é uma melhora de Pareto. Aí, em geral, todo mundo concorda em fazer. Ninguém vai se opor, ninguém vai votar contra ou tentar impedir. Por quê? Porque algumas pessoas vão melhorar, e essas estão felizes com a mudança, e outras não vão piorar. Não vão melhorar, mas também não vão piorar, vão ficar iguais. Então, elas também não deveriam se opor, né? Tá, então, uma das questões, a gente falou isso lá numa das primeiras aulas. Em economia, em geral, pelo que eu falei agora, eficiência é o critério principal que a gente busca, que a gente julga as nossas propostas, que a gente compara situações, que a gente decide se precisa de mudanças ou não. O critério é eficiência. Isso não quer dizer que as pessoas têm muito mania de falar assim, vocês economistas, vocês são muito materialistas, vocês só querem saber de material, de consumo, ficam querendo só atingir eficiência, mas a vida tem muito mais coisas do que só eficiência. Por exemplo, tem equidade, que é um outro conceito, um outro critério, justiça social e preservação do meio ambiente, patriotismo, tem vários outros critérios que você poderia usar para julgar propostas, comparar situações uma com a outra. E o economista não é que ele insiste que seja eficiência. Às vezes, quem tem que decidir isso é a sociedade. Se a sociedade quer uma situação, diz assim, a gente está numa situação e esses economistas acabaram de apontar para a gente que existe uma mudança que podia fazer que seria eficiente. Mas a gente não quer mudar, porque a gente gosta desse status quo, porque ele traz justiça social, ele traz equidade. E a gente, como sociedade, está disposto a abrir mão de um pouquinho de eficiência para ganhar equidade, para ganhar justiça social. E não tem problema nenhum a sociedade fazer isso. A única coisa que o economista quer apontar é, ótimo, a sociedade é soberana, ela tem que saber. Agora, como é que a sociedade vai escolher, depois tem que ver como é que agregou as preferências. Quem na sociedade ganhou de escolher. Mas suponha que a sociedade escolheu, a única coisa que o economista quer que a sociedade esteja ciente, olha, então tá bom, você quer ficar no status quo por causa, dado que tem mais justiça social, mas saiba que tem um custo. É importante saber o custo. É válido querer fazer essa escolha, mas é importante comparar o custo. E se o custo fosse o dobro do que é? E se fosse triplo, se fosse imenso o custo? Você está jogando fora muitos recursos para manter essa equidade social. Será que aí você ainda quer? Talvez aí não vale tanto a pena. Tá, acho que é só isso que eu vou falar sobre isso. Aí já começa a entrar na parte de escolha da sociedade e fica mais controverso. Tem questões filosóficas, ideológicas e éticas. E aqui, em Introdução à Economia, não é isso que a gente quer, né? Vamos ver aplicar esses conceitos para funcionar. Então tá, agora acho que a última dessas coisas soltas que a gente tem de conceitos é o fatores de produção. Então, tipicamente você vê assim, quais são os fatores de produção? O fator de produção pensa em insumos, quais são os insumos que a sociedade usa para produzir todos os bens que se produz. Então, infinidade, né? Tem todo tipo de insumos e energias e combustíveis e madeira e asfalto e mão de obra treinada e estagiários e armazéns e portos e etc. Tudo isso entra, mas fica complicado usar essa lista muito grande e detalhada. Então, nesse tipo de análise que a gente está fazendo, análise mais teórica, mais conceitual, vamos reduzir todos os insumos, todos os fatores de produção a 3 categorias: terra, capital e trabalho. Então, terra seria todos os recursos naturais, seria terra. Tinha uma época, isso vem desde a época de Adam Smith e dos outros economistas clássicos. Naquela época, as economias eram 80% agrícolas, então terra era uma das grandes coisas, dos fatores de produção. Então, mas pensa, terra pode ser terra e
minerais, e fauna, e flora, e água, pensa em todos os recursos naturais. Capital, pensa máquinas, equipamento e até coisas como combustível, equipamento e como é que diz? Insumos intermediários, e trabalho é mão de obra. Agora, claro que cada um desses pode ser aberto. Tem trabalho de cientistas, de secretárias, de arquitetos, de estagiários, de gente sem formação. Então, mas, para ficar simples, 3 fatores de produção: terra, capital e trabalho. Com terra e capital e trabalho, você produz qualquer coisa. Então, tem os insumos, terra, capital e trabalho, entram na economia, tem um processo produtivo, e dali sai produtos. E dejetos também. É importante essa ideia de dejetos, o que você faz com eles, mas, por enquanto, vamos pensar só assim. Entra fatores de produção, processo produtivo e sai produção. Esse processo produtivo pode ser de várias formas, pode ser muito produtivo, menos produtivo. Lembra o princípio número, acho que era 5, ou 6 ou 7, que países que conseguem fazer mais com a mesma quantidade de fatores de produção, países mais produtivos, crescem mais, vão ter mais crescimento econômico. Ok. Então, com isso, tiramos essa monte de conceitos e definições. Eu sei que estão meio soltos, e só de ouvir falar um pouquinho sobre cada um a gente não grava assim, mas eles vão retornar, e aí você vai lembrar, e você vai ler o livro do Mankiw, essas coisas vão começar a se consolidar. E aqui a gente começa, de fato, uma parte mais analítica. Mas analítica quer dizer o seguinte: a gente vai fazer uma análise de uma situação. Vai ser uma análise teórica, mas é um modelo bem simples, né? Isso é introdução à economia, mas já ajuda a ver como é que a gente pensa em economia. Deixa eu só dar uma pausa aqui de 30 segundos. Peraí. Instantinho, já volto. Ok, vamos lá. Então, deixa eu voltar para o slide correto aqui. Então, a gente vai fazer uma análise do consumo, das escolhas no consumo. Como é que a gente... a economia é tudo sobre escolhas, isso aqui é microeconomia. Então, como é que a gente pode modelar escolhas? Tem que ter as opções, tem que ter a escassez, preços, orçamento. Como é que a gente junta tudo isso numa forma de pensar? Então, vai ser um modelo gráfico, bem simplificado. Então, 2 produtos, e os 2 produtos aqui, para ficar no contexto de UNB, você recebe, digamos que você tem R$150 por mês para alimentação. Esses valores são meio valores antigos, então, hoje em dia, assim, é passar fome, né? Mas suponha que seja isso aqui, R$150 para alimentação, e você, para ficar mais simplificado, suponha o seguinte, que esses 150, você só pode gastar eles nessas 2 opções, que é comer no RU, no restaurante universitário, ou comer na lanchonete de fast food, e se sobrar dinheiro no final do mês, você tem que devolver. Então, você só pode usar esse dinheiro para essas 2 opções, só para ficar simplificado. Dá para fazer essa análise de uma maneira mais geral, onde você poderia optar por poupar e ter mais dinheiro depois, mas para simplificar, vamos supor isso. Suponha que sejam vales, talvez sejam vales que você só pode usar no RU e só pode usar na lanchonete, e que eles têm data e eles expiram ao final do mês. Talvez alguma coisa assim.
Então, a gente tem o orçamento, 150, nós temos o preço do RU, é mais barato, é 2,50, e tem o fast food, que é 12,50, por uma refeição lá. Agora, isso não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro, as preferências são individuais. Em economia, a gente toma preferências como dados. Tem gente que gosta mais de RU, tem gente que gosta mais de fast food, tem gente que não gosta nenhum dos dois, tem gente que gosta dos dois. A gente não julga isso e não questiona isso. Preferências são dadas, a gente fala assim, são primitivas. Elas vêm de antes e a gente só aceita elas. Então, como é que vamos analisar isso aqui? Tirar esse negocinho aqui da frente. Então, eu botei aqui os preços só para a gente se lembrar. O orçamento é 150, fast food 12,50, RU 2,50. Vamos botar no eixo Y, no eixo vertical, a quantidade o número de refeições consumidas no fast food e o número de refeições consumidas no RU. E vamos plotar aqui. A gente quer plotar o conjunto de todas as escolhas que você pode ter. De tudo que você pode fazer. De tudo que é possível fazer com R$150. Então, para fazer isso, vamos fazer primeiro o seguinte. Vamos ver... Assim, fica na frente. Aqui está a fórmula. Os seus R$150 vai ter que gastar ou em fast food ou em RU. E aqui estão os preços. Então, isso é meio que a identidade do... Sabe, se você gasta... Bom, vamos botar números aqui. Primeira coisa que vamos fazer, vamos calcular. Se você for comer só fast food, você diz, olha, eu vou botar todos os meus R$150 em fast food, quantas refeições eu vou poder comer com R$150? Então, põe R igual a 0, então some esse pedaço aqui, 12,5 vezes o número de vezes no fast food igual a 150. Se você dividir 150 por 12,5, vai dar 12. Então, essa aqui é uma possibilidade, uma escolha que você pode fazer. Você pode consumir 12 vezes fast foods, pode consumir menos, pode consumir qualquer valor aqui de 0 a 12 fast foods. É possível você fazer isso em um mês com R$150. Não é possível você consumir 13 vezes. 14, 15, acima de 12 não é possível. Você estourou seu orçamento. Deixa eu ver se eu... Tá. E vamos fazer a mesma coisa com o RU. Então, põe F igual a 0. Então, você vai consumir 0 fast foods para consumir tudo no RU. E divide 150 por 2,5, dá 60. Então, você pode, se você for só para o RU, você pode ir 60 vezes. Né? Todo dia do mês, 2 vezes. Vai para o almoço e jantar 2 vezes. Ou 12 vezes no fast food. As duas escolhas são possíveis. Você pode ir menos do que 60 vezes no RU, mas você não pode ir mais. Ou, provavelmente, você não vai querer ir só um ou outro, vai querer uma combinação. Então, a gente quer saber, a gente quer botar a fronteira aqui, quais são as combinações de F e R que dão exatamente 150. Então, a forma é fácil você resolver isso aqui. Um jeito é fazer o seguinte, faz assim, escolhe qualquer valor aqui no fast food, põe 9 aqui, põe 9 aqui, aí você tem uma equação, é só resolver por R e vai dar 15. Aí põe 6 aqui no F, você vai ter uma equação com uma incógnita, resolve e vai dar 30 e 45. E aí você tem essa linha aqui, essa fronteira, acaba que é uma linha reta, quando você põe um valor aqui, vira uma relação linear. Então, você tem aqui, a gente chama isso da fronteira de possibilidade de consumo. E é exatamente isso que ela é, uma fronteira, abaixo dela ou nela, qualquer valor na fronteira ou abaixo da fronteira é viável, a possibilidade de consumo. Você pode escolher aquilo ali. Qualquer valor acima da fronteira não é viável, é impossível. Tá? Além das suas possibilidades de consumo, dado R$150. Então, esses pontos que estão em azul são pontos viáveis.
O ponto F, por exemplo, eu acho que ele seria assim, 5 idas ao fast food e 15 idas ao RU. Ele é viável, só que ele não faz muito sentido, porque você vai ter dinheiro sobrando. E lembra, o dinheiro ele some no fim do mês, não ganha de poupar ele. Então, embora esses pontos dentro desse triângulo azul aqui são viáveis, eles não são eficientes. Lembra, eficiente você tem um jeito de melhorar alguns sem piorar outros. E se você está consumindo F, é possível você consumir mais fast food e mais RU. Qualquer ponto que se traçar uma linha aqui, fica um triângulo aqui a partir do F, indo para a fronteira, qualquer ponto dentro desse triângulo aqui, ele vai dar mais de RU e mais de fast food. E a gente, pela nossa premissa, você prefere mais do que menos. Então, qualquer ponto dentro, abaixo da fronteira não faz sentido, é viável, mas não é eficiente. Qualquer ponto na fronteira, seja A, B, C, D, E, ou qualquer ponto entre eles, são viáveis e são eficientes. Se você está num ponto na fronteira, digamos, está no ponto D, o único jeito de você consumir mais RU é consumindo menos fast food. Você não tem como consumir mais dos dois. Então, ele é eficiente. Você não tem como consumir mais dos dois, então é um ponto eficiente. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode prever já. Se eu não sei nada sobre você, eu só sei que você enfrenta esse problema, esses preços de RU e fast food, você enfrenta eles no seu dia a dia, e eu sei que seu orçamento é 150. E eu não sei nada sobre suas preferências, não sei o que você gosta de comer, o que não gosta, se está fazendo dieta, não está, etc. A única coisa que eu sei é os 150 e os preços. Uma coisa que eu posso prever é que você vai acabar algum lugar na fronteira. Talvez não seja dizer muito, pois não precisava de um economista para me falar isso. Mas já é uma coisa que a gente pode prever, que as pessoas tendem a buscar situações eficientes. Você tem um jeito de melhorar sem piorar nada, as pessoas vão buscar aquilo ali. Aí, o que a gente quer fazer vamos ver como é que muda essa história que essa fronteira está falando, quando acontece um choque. O que eu estou chamando de um choque? Um desses parâmetros aqui vai mudar. Eu tenho 3 parâmetros aqui, o orçamento, o preço do fast food e o preço do RU. Vamos mudar um deles, de cada vez, mantendo os outros ceteris paribus. Mantém os outros fixos e mede um só. E aí a gente pode ter certeza que o que acontecer no gráfico vai ser devido à mudança no parâmetro que foi alterado, e não nos outros que ficaram fixos. Então, a primeira coisa, vamos aumentar o seu orçamento. Antes você recebia 150 em tickets para almoçar, agora você recebe 175. O que aconteceu com a fronteira de possibilidade de produção? O jeito de responder isso vai na equação, na nova equação agora com 175, e repete o exercício. Põe o R igual a 0, isso aqui some, divide 175 por 12,5, e o valor máximo de F que você tem é 14. Então, antes você, com 150 de orçamento, você consumia 12 fast foods, e agora você consome 14. É a mesma coisa com RU, antes você consumia 60, com o novo orçamento você consome 70. Deslocou a curva para cima. E é claro que se o orçamento tivesse caído, a curva teria deslocado para baixo, suas possibilidades de consumo seriam mais limitadas. Então, esse é o primeiro choque que a gente pode fazer aqui. O segundo é mudar o preço. Nesse exemplo aqui, vamos mudar o preço do RU. Era 2,50, dobrou. Se fizesse isso assim, desse jeito, teria greve no ANB, provavelmente. Mas vamos abstrair disso. Então, aumentou, dobrou. Aí, põe um valor novo na fórmula aqui. Antes era 2,5, agora é 5. E aí,
traça a curva de possibilidades de consumo. O mesmo exercício, sai para cada valor de F, ver qual é o valor de R que surge, e aí o que a gente vê é o seguinte, o valor total de fast food, se você come fast food, gasta todo o seu orçamento em fast food, a mudança de preço da RU não afetou você em nada, você ainda vai consumir 12. Mas qualquer valor aqui embaixo, você está consumindo tanto o fast food como a RU, então a linha está se deslocando para cá. O preço dobrou, se você comer só RU, a quantidade possível vai cair pela metade. Então, as suas possibilidades de consumo se reduziram da forma que está mostrado aqui no gráfico. E aí, provavelmente, o que você vai fazer, a gente não vai fazer esse cálculo de ver qual escolha você particularmente faria, mas a gente pode imaginar que provavelmente você vai mudar, como ficou mais caro o RU, você vai passar a consumir mais fast food do que antes. Porque um ficou mais caro e o outro não. E aqui, de novo, um exemplo. Aqui, nesse exemplo aqui, o preço do fast food, os outros valores voltaram para os valores originais. O preço do fast food caiu de 12,5, que era o que a gente tinha antes, e agora ficou 10. Então, agora, se você comer só fast food, botar o RU igual a 0, comer só fast food, antes, com o preço antigo, você comia 12 vezes lá na lanchonete e agora você come 15. Isso não, se você come só RU, essa mudança no preço do fast food não afetou o número de vezes que você pode ir, mas se você come uma combinação dos dois, a linha, a fronteira de possibilidade de consumo se deslocou para cima. Uma queda no preço tem um efeito de aumentar as suas possibilidades de consumo. Então, é só isso que a gente vai fazer aqui, está bem simples. Talvez um pouquinho insatisfatório, que seja assim, poxa, então, mas o que uma pessoa específica iria escolher? E em microeconomia a gente tem como responder isso, né? O que a gente faz depois, só que eu precisaria de uma informação, eu precisaria das suas preferências. E tem uma formulação matemática das suas preferências, parece esquisito, mas a gente tem um jeito a gente chama de uma curva de utilidade, uma função de utilidade. Ela diz lá quanta utilidade, quanto prazer, quanto bem-estar dá para você comer fast food ou comer no RU. Cada pessoa tem uma curva uma função de utilidade diferente e que vem das preferências. Todo mundo tem preferências diferentes, logo todo mundo tem funções de utilidade diferentes. E com essa função, com essa função e as suas possibilidades de escolhas, a gente ia chegar no ponto, na cesta de consumo que você iria preferir. A gente não vai fazer isso é um pouquinho mais adiantado. Quem seguir estudando economia vai estudar microeconomia, lá você vai fazer esse tipo de coisa. Aqui vamos deixar isso, a parte de consumo, e vamos ver a parte de produção. Tá? Que é parecido. Lembra, a gente quer eficiência no consumo, eficiência na produção e daí eficiência na distribuição. Então, já vimos as possibilidades de consumo, vamos ver agora as possibilidades de produção. Você vê que é parecido, tem os elementos, o modelo, o gráfico é parecido, mas tem as suas particularidades. Então, agora é a curva de possibilidades de produção. Está respondendo a pergunta, o que a sociedade pode produzir, dado as suas dotações de capital, terra e trabalho, dos insumos. Antes a gente fez uma pergunta parecida. O que essa sociedade pode consumir, o que esse grupo, o que essa pessoa pode consumir, dado sua dotação orçamentária? Então, no caso anterior do consumo, o que estava limitando era quanto dinheiro você tinha, sua dotação orçamentária. O que está limitando aqui, na produção, é a dotação de terra, capital e trabalho. Um país que tem mais terra, capital e trabalho, mais fatores de produção, vai produzir mais coisas do que um país que tem menos. Então, vamos lá.
É isso aqui. Aí vamos fazer a simplificação de novo também, para poder fazer uma análise gráfica bem simples. São dois produtos, soja e milho. Então, você tem um pedaço de terra, você é um fazendeiro, pensa, a sociedade tem um pedaço de terra, e você pode produzir, sejam 100 hectares, está fixo. Você pode produzir só soja, só milho, ou uma combinação de milho e soja, ou não produzir nada. Então, essas suas opções, são suas opções. Suponha que o clima e chuvas, tudo dá para produzir tanto soja quanto milho, cada um tem uma certa produtividade, e essa produtividade está refletida nos números que são colocados aqui. Então, aqui eu não vou botar equações como eu tinha antes, a gente poderia fazer isso a partir dos parâmetros de produtividade, do solo e do clima e tudo mais. Em vez disso, eu só vou colocar aqui, eu vou dizer para vocês as opções. Você é um fazendeiro e você, pela sua experiência, você sabe, porque você já fez isso em anos anteriores, você pode plantar só milho, e aí você vai ter 100 sacas de milho daqui a 6 meses, sei lá quanto tempo leva. Ou, se você quiser, você planta só soja e você vai ter 80 sacos de soja. Ou você pode fazer uma combinação deles. Você pode plantar uma certa quantidade, uma certa parte da sua área, planta de milho, e no final você vai ter 75 sacos de milho e 20 de soja, ou 50 de milho e 40 de soja, 25 e 60, ou qualquer outra combinação expressa por essa linha aqui. Então, essa é a sua fronteira de possibilidades de produção. Deixa eu ver se tem isso aqui. Você pode produzir, por exemplo, qualquer ponto dentro da fronteira. Você pode produzir 25 sacos de milho e 30 sacos de soja, mas isso não seria eficiente. Não seria eficiente que você poderia produzir mais milho e mais soja ao mesmo tempo. Ou só mais milho e os 30 de soja, ou só mais soja e os 25 de milho, mas é ineficiente. E eu sei que você está pensando, mas às vezes é eficiente deixar a terra descansando, recuperando. Vamos supor que não tem isso aqui, esse é um caso simplificado. A terra, ela aguenta ser plantada indefinidamente, então qualquer ponto abaixo da fronteira é viável, mas não é eficiente. Você gostaria que, com seus 100 hectares, de estar em algum lugar aqui em cima, de ter 150 sacos de milho no final da safra e ter 120 sacos de soja, para você seria ótimo, você ia ficar rico, você vai exportar essas coisas, vai vender essas coisas, mas não é viável, pelo menos por enquanto com a tecnologia disponível. Tá? A fronteira, ela expressa muito, ela é determinada muito pelas possibilidades biológicas, agrícolas, de tecnologia agrícola pensa em Embrapa, essas coisas. A Embrapa está trabalhando para empurrar essa fronteira para cima, ela já fez muito isso no passado. Um ponto como P, qualquer ponto na linha, você produzir 50 sacos de milho e 40 de soja é eficiente, porque não dá para produzir mais milho, a não ser se produzir menos soja. Não dá para produzir mais soja, a não ser se produzir menos milho. Assim como é eficiente produzir 100 sacos de milho e 0 de soja, ou 80 sacos de soja e 0 de milho. Mas aí você pergunta assim, mas qual que eu vou escolher? Qual que eu vou escolher? O que o fazendeiro iria escolher? Qual desses muitos pontos que tem na linha iria escolher? Para responder isso, eu preciso de outra informação. Qual é essa outra informação? Não é se o fazendeiro gosta de comer milho ou gosta de comer soja. A informação essencial que ele precisa é qual o preço, né? Qual o preço que ele vai poder vender o milho. Se o preço internacional, esses são preços de commodities internacionais, né? Milho e soja, o preço do mercado. Se o preço do milho estiver lá em cima e o preço da soja estiver mais baixo, ele prefere plantar milho.
Se o preço da soja estiver alto, ele prefere plantar mais soja. E tem que ver os custos também. Se os custos de produzir um estão muito altos, ele vai querer produzir o outro. Mas a gente não está se preocupando com isso ainda, que nem a gente não se preocupou com a escolha final do consumidor. Aqui a gente só quer saber retratar as possibilidades de escolha. E aí, como a gente fez antes, como é que bom, a gente vai ver o que muda a gente mudar os parâmetros. Mas primeiro, faltou aqui dizer... Não faltou não, porque eu falei isso. Tem pontos inviáveis. Qualquer ponto acima da possibilidade de produção são inviáveis. O fazendeiro adoraria ter aquilo ali, a Embrapa está trabalhando para chegar lá, mas não é viável nesse momento. Então tá, vamos dar esses choques aqui. Suponha aqui que houve uma inovação. Bom, primeiro, suponha que nova terra foi incorporada ao processo produtivo. Você desmatou um pedaço lá de terra e incorporou mais terra, agora é possível produzir mais dos dois. Ou se tem uma inovação que torna a produção de milho ou de soja, então a fronteira agora é maior, agora é possível produzir mais. Ou pode ser o contrário, pode ter acontecido alguma coisa, poluição, El Niño, seca, uma peste no milho e na soja, inclusive tem perigo dessas coisas sempre acontecer. Então, nesse caso, a fronteira se deslocou para dentro, ela reduziu. Você vai conseguir produzir menos dos dois bens do que antes. E se você tiver uma inovação na produtividade, assim, uma semente especial só da soja? Então, se você produzir só milho, essa inovação não mudou nada. Você só está produzindo milho, teve inovações na semente da soja, mas você só produziu milho. Você produzia 100 antes, vai produzir 100 agora. Mas qualquer combinação de milho e soja, a fronteira deslocou. Se você produzir só soja, em vez de produzir 80, com essa inovação você produz 90. Então, suas possibilidades de produção aumentaram. E a mesma coisa com a inovação no milho, não altera a produção se for só soja, mas qualquer combinação tem alguma milho e o milho está mais produtivo. Então é importante isso, é pensar assim, que qualquer mudança nos parâmetros muda as escolhas possíveis. Uma peste do milho, vassoura da bruxa do milho, garrancho, tem essas coisas todas. Ou uma seca que afeta mais só o milho e não afeta a soja. A fronteira se deslocou para baixo, reduzindo as possibilidades de produção. Deixa eu tirar esse negócio aqui na frente. Bom, então, essa aqui é a principal mensagem. A eficiência é naquela fronteira. E aí vem a última coisa que eu vou falar hoje. Vamos usar isso aqui. Isso aqui vai ser importante, porque a gente vai usar a seguir na próxima aula esse modelo aqui para ver a teoria das vantagens comparativas. É um resultado bastante importante em economia. Mas vamos mostrar que, além de ver o conceito de eficiência, o conceito de escolhas e escassez, está tudo refletido aqui nesse gráfico, a gente também está vendo o conceito de custo de oportunidade. Desde a primeira aula a gente vem falando sobre custo de oportunidade, a ideia de trade-offs, não tem almoço grátis, aquele enigma que eu coloquei de achar ingressos no chão, e aí você usa o ingresso, mas ao usar o ingresso, apesar de você ter achado, você está incorrendo um custo de oportunidade. Você tinha outra escolha, que era vender o ingresso, então você está abrindo mão dos recursos ao usar o ingresso, apesar de ter achado no chão. Então, uma das coisas centrais em economia, custo de oportunidade, às vezes ele é escondido, às vezes ele não é visível, mas está sempre lá. Então, vamos ver, cadê os custos de oportunidade aqui na produção de milho e de soja? Vamos começar no ponto A. Suponha que você está produzindo só milho. Você pegou seus 100 hectares e disse, eu vou produzir só milho.
Então, quanto milho eu vou produzir? Bem, se eu produzir só milho, eu ponho soja em zero, venho aqui, 0 sojas, e eu consigo ir até a fronteira, eu produzo 100 sacos de milho. É o máximo que eu consigo produzir, e eu estou lá. Mas aí, na próxima safra, eu penso o seguinte, esse ano eu vou querer um pouquinho de soja. Ainda vou querer produzir principalmente milho, mas eu vou reduzir, eu quero produzir um pouquinho de soja também. Então, digamos que você vai dizer assim, eu vou produzir 20 de soja, 20 sacos de soja, vai que o preço da soja está melhor que o do milho, sei lá. Então, eu vou produzir 20 de soja. Aí você diz assim, então ótimo, lembra, eu tenho 100 de milho e 20 de soja, eu vou ter 120 sacos. Aí, não, peraí. Você não vai produzir 20 sacos de soja sem abrir mão de produzir milho. Para onde que você vai plantar? O 100 era quando você plantava toda a sua área só de milho. Você vai ter que, se você quiser soja, você vai ter que abrir mão de produzir milho. Esse é o custo de oportunidade. Para produzir soja, o custo de oportunidade de produzir soja é a quantidade de milho a menos que você vai ter que produzir. E o gráfico nos diz quanto é isso. Se você produzir 20 sacos de soja, você só vai produzir 75 de milho. Antes você produzia 100, agora só 75, então tem uma diferença de 25. Esses 25 são o custo de oportunidade de produzir 20 sacos de soja. Então, então 20 sacos a mais de soja tem um custo de oportunidade de 25 sacas a menos de milho. E aí você pode fazer o cálculo, mas quanto que é o custo de oportunidade de um saco de soja? Então, divide isso aqui por 20, né? Divide 25 por 20, e aí vai dar o custo de oportunidade de cada saco de soja. Cada saco de soja que você resolver produzir vai custar para você menos 1,25 sacos de milho. Vale a pena fazer isso? Ou não vale? Bom, a gente só pode responder isso sabendo qual vai ser o preço do milho e o preço da soja. Se o preço da soja estiver bem mais alto, levando em conta os custos e tudo mais do que o do milho, tiver mais alto, aí vale a pena pagar esse custo de oportunidade. Você vai ter menos milho, mas você vai ter mais dinheiro no final, porque a soja está valendo mais do que o milho. É difícil tomar essa decisão na vida real, porque você não sabe o que vai acontecer. O fazendeiro planta hoje em janeiro para colher em outubro, sei lá, em julho, e ele não sabe, o preço oscila muito dependendo se os argentinos plantaram soja, se os canadenses plantaram milho, etc. Então, é muito difícil tomar essa decisão. Mas o importante aqui é esse conceito de que para produzir mais de um bem, você tem que produzir menos do outro, necessariamente. E esse é o custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade é real, ele é financeiro, é real, é econômico, e ele deve balizar suas escolhas. Mesmo que você não realmente pague, não é um custo que você realmente paga, você tira da sua carteira e paga. Você paga ao não ter milho no futuro para vender, porque você produziu soja em vez. Se vale a pena ou não, depende dos preços relativos do milho e da soja. E aí, como é uma linha reta, o custo de oportunidade é sempre igual. Mesmo se em vez de 75-20, você escolher 50-40, ou escolher 25-60, a inclinação da curva não muda, então o custo de oportunidade é sempre igual. E aí, deixa eu só mencionar uma coisa aqui, antes da gente parar, é isso aqui. Na vida real, com o exemplo de agricultura especialmente, mas em outras produções também, não necessariamente seria uma linha reta. Com consumo, é uma linha reta. Ou você vai na fast food, ou vai no RU, é sempre uma coisa não afeta a outra. Mas com produção agrícola, a fronteira ela seria abalada assim, para fora. Porque quando você produz um pouco menos de soja, um pouco mais de milho, se você aqueles primeiros metros quadrados primeiras tarefas, primeiras áreas de milho que você planta, não é muito produtivo, aí vai ficando mais produtivo, tem ganhos de escala que tornam mais produtivos. Então,
Você não precisa se preocupar com isso. Eu sei que está começando a ficar complicado. Peraí. Aí o custo de oportunidade vai mudar, porque não é mais uma linha reta. Mas não precisa se preocupar. Só estou falando isso caso alguém esteja preocupado com isso. Mas peraí, o custo de oportunidade é sempre igual, não é? Por que a fronteira é linear, no caso de produção? Para efeitos da disciplina da prova, pense nela como sendo assim. É uma simplificação. O mundo real é mais complicado, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Ok. Eu vou parar aqui e a gente continua na próxima aula. A gente vai ver, usar essa ideia de custo de oportunidade para ver como é que a sociedade devia escolher quem produz um bem e quem produz o outro. Para ter dois produtores, cada um com capacidades diferentes, e vamos ver se é melhor um produzir uma coisa e o outro produzir outra coisa, ou cada um produz independente do outro, ou qual combinação. E a resposta vai ser via custo de oportunidade. A gente vai sempre querer minimizar o custo de oportunidade. Cada produtor a gente quer que o produtor que é melhor, nesse caso é mesas e cadeiras, são dois carpinteiros, digamos, dois marceneiros. Se um é melhor em produzir cadeiras e outro melhor em produzir mesas, talvez seja melhor que um se especialize e outro também. Então, e a gente vai usar o custo de oportunidade como nosso critério dessa eficiência, o melhor uso dos recursos da sociedade. Vou parar aqui, leiam isso no Monkey, tudo isso ali está naqueles capítulos iniciais do Monkey, você vai reconhecer esses gráficos, estão com nomes diferentes, então não é cadeiras e mesas, talvez não é RU e fast food, pode ser outras coisas, não me lembro agora quais são os exemplos, mas o exemplo, não, os detalhes não são importantes, o importante é o mecanismo do funcionamento dos modelos. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida sobre isso? Então, como sempre, a aula vai estar lá na playlist daqui a umas 2 horas. E a gente se encontra, então, quarta-feira que vem. Leiam isso lá no Monkey.